Ok, pessoal, amigos do basquete, mais um encontro aqui com personalidades que participaram de Jogos Olímpicos e hoje eu estou aqui com o Marcel, grande, grande atleta do nosso basquete, fez parte de uma geração bastante vitoriosa, campeão pan-americano, medalha de bronze em no Campeonato Mundial de 78, participações importantes. Marcel tem 4 participações em Jogos Olímpicos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa história fantástica do Marcel na nossa seleção, né? Juntamente com grandes astros como Oscar, Cadum, Guerrinha, Marquinhos, enfim, um timaço, uma geração aí que trouxe muitas alegrias para o nosso basquete dentro de um quadro, de um cenário do basquete mundial que naquela época, nas décadas de 1980 a 1990, era muito diferente do que é hoje, né? Então, a gente tem muita história para contar. Marcel, obrigado aí mais uma vez pela tua participação e vamos para o nosso papo aqui. Agradeço demais aí você ter aceito esse convite. É um prazer estar aqui e falar das nossas memórias, né, dos jogos que nós participamos, que eu acho isso importante, principalmente que foi uma época em que ainda a gente tinha bastante resultado internacional, então eu acho importante a gente relembrar isso aí. Muito bom. Marcel, você teve uma experiência em 76, né? Fez parte daquela equipe que, infelizmente, não conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos. 2 anos depois, medalha de bronze no Mundial, com aquela famosa cesta, né? Aquela cesta que ficou eternizada aí, todo mundo lembra disso. E em 1980, o Brasil também não tinha se classificado, mas em função do boicote, né? Com a Argentina ficando fora, aderindo ao boicote, acho que parece que Porto Rico também ficou fora, né? Cuba. Cuba, Estados Unidos, bom, enfim. E aí o Brasil foi para os Jogos Olímpicos de 80 e fez uma campanha muito bacana. Ficamos em quinto lugar, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua primeira experiência em Jogos Olímpicos. Então, essa Olimpíada de 80 foi a primeira da nova geração, vamos dizer assim, que estava se formando, né? Porque as gerações não é que termina uma, começa a outra, sai todo mundo, chega. Eu, por exemplo, 76 tinha o Hélio Rubens, o Biratã, né? Junto com o Carioquinha, e aquela turma. Em 78 tinha o Adilson, aí entrou o Gilson, entrou os caras, vão se formando. Em 80, o Hélio Rubens e o Biratã não foram mais, e nós fomos com um grande time para lá. Treinamos, antigamente a gente podia treinar mais, né? Hoje a gente não consegue mais treinar como É se verdade. treinava antigamente. Na época de Amaury Vlamir, a turma ficava 6 meses treinando para o Mundial, fazia mesmo um time, né? Na minha época já eram apenas 3 meses. E hoje, você vê, hoje vai ter o pré-olímpico agora aí, já pum, vai. Em 20 dias o cara se vira para fazer daquilo lá um time, né? E nós conseguimos fazer um grande time em 78. Nós começamos um pouco devagar, como todo brasileiro, né? Estamos aí, né? E no fim nós conseguimos 8 vitórias seguidas, ou melhor, 6 vitórias seguidas lá naquela Olimpíada. E tínhamos a chance real de medalha. Perdemos um jogo para a Espanha. E depois perdemos um jogo que nos dava a chance de disputar medalha de bronze com a Iugoslávia, num jogo altamente de arbitragem duvidosa. Eles ganharam de 1 ponto da gente, Um me ponto. marcaram uma quinta falta que eu estava a 1 metro do Kicanovic. Nós tivemos a última bola. Daí é muito legal se a gente tivesse isso, porque tudo bem, você pode discutir falta, foi, não foi, né? Não foi aquela falta, podia estar 3 pontos na frente em vez de um, aquelas coisas, né? Mas na saída da bola, nós demos um passe longo e o Kosic cortou a bola com um murro.
Quando você corta a bola com um O murro, murro é uma violação. é uma violação, uma falta técnica. Aí os cara fingiram que volta, valeu, volta aí. E aí sobrou pro Sayane tentar o chute do vai bola, né? Vai bola. E daí nós não conseguimos e pegamos o quinto lugar. Mas foi uma grande atuação do Carioquinha naquele Mundial, naquela Olimpíada. No Mundial de 78 também já era uma grande atuação. Mas na condição de armador, porque o Hélio Rubens não foi, o Fausto não quis ir. E nós ficamos de armador que eu me lembro era o Sayane e o Cetrini, e o Carioquinha, né? E foi muito legal, e foi a melhor Olimpíada que eu participei em matéria de organização. Assim, eles pararam a cidade de Moscou para deixar a gente jogar e treinar, né? Então foi ótimo. Apesar, né, na época ainda, União Soviética, né, Isso. de todo aquele estigma de União Soviética, um país fechado, tal, um regime ditatorial, tal, você disse que foi a melhor Olimpíada, né? Como é que foi, né, essa questão da Vila Olímpica? O que vocês puderam desfrutar dentro da Vila Olímpica? Enfim, porque a impressão que a gente tinha na época é que a coisa ia ser bem controlada, que não ia poder fazer nada, né? Aquela coisa de regime comunista, tal. Como é que foi essa história, Marcel? Como é que Ah, foi lá dentro da vila? imagina, tinha aquela zona mista onde podia ficar atletas e dirigentes. Você tinha que mostrar, em comparação ao que é hoje a segurança para ir num evento desse porte, era ínfima, mesmo depois que teve o problema lá na Alemanha, né, em 72, né? É, você dava o seu documento, entrava, não tinha detector de metal, nada, tinha uma zona mista onde você ficava todo mundo. As instalações olímpicas eram sensacionais, restaurantes, ginásios, piscina, campo de futebol, tinha, tinha, tinha de tudo lá, né? E você ficava altamente à vontade, mas o que mais me impressionou mesmo era o sistema de transporte para os jogos. Porque sempre em jogos você tem que descer antes, pegar o ônibus, para ir de ônibus. Isso. Nós vamos falar na de Los Angeles, que foi uma barbaridade, que não tinha ar-condicionado, a UCLA era uma descida. Nossa Senhora, era uma coisa de louco. Mas lá você tinha linha de ônibus para levar os atletas. Então a gente pegava para ir a linha 8 para voltar a linha 5. E o ônibus passava de 10 em 10 minutos passava um linha 8 ali, você entrava, ele te deixava, eu lembro que o nosso deixava a gente podia descer no box, na ginástica e no basquete, que podia descer, fazia esse percurso. Então você entrava no ônibus, você cruzava com todo mundo. E o que me deixou assim foi que o time Yugoslavo que ganhou, eles iam assim, três num ônibus, quatro no outro ônibus, nós íamos tudo junto, o time, e os caras foram campeão ainda assim, ia dois, depois ia um, depois ia o técnico, né? Eles iam assim. E era legal para ver jogo também, né? Por exemplo, você queria ver jogo, você queria ver a competição de atletismo, você pegava a linha 2 que ia, não estou falando o número, mas não era, Sim, né? tá, tá. Era assim, e aí o trajeto era super tranquilo, ninguém te amolava, você tinha toda. Então, como organização, a comida, a primeira vez que eu vi isso, você ia lá no lugar Você podia levar o, a sua comida, mas todo mundo podia comer. Então, tinha fila no restaurante italiano, né? Você tinha um cara que fazia macarrão, você pegava, né? Você ia se virando, tinha café da manhã toda hora do dia, tinha almoço toda hora do dia, tinha janta, porque a turma ia treinando, ia jogando em horário separado, né? Então ali para mim foi o máximo ali Você falou de Los Angeles, né? E você disse da questão não da desorganização, mas da dificuldade, né?
inclusive para treinamento, É. num papo em off aí que nós tivemos, né? A questão até do tempo para treinamento, porque os locais eram distantes e fala um pouco sobre isso, Marcelo. Em Los Angeles, o sistema de transporte, nós fomos para lá achando, né? Os Estados Unidos Los agora Angeles, né? Oh, teve a questão do boicote, um não foi, fez essa Olimpíada, o outro vai fazer melhor, né? Aquelas coisas. Aí chegamos lá, ficamos na UCLA. A UCLA é um barranco assim. Ela é feita assim, tem um estádio de atletismo de embaixo. atletismo, exatamente. E a gente estava bem no meio daquele barranco. Barranco, entre aspas, né? Sim, Porque sim. organizando, né? E não tinha ar-condicionado, era um verão altamente de calor, a equipe iugoslava ficava o dia inteiro na piscina, e ficava que nem jacaré de molho, e a gente tinha 1 hora para treinar, 1 hora. Não adiantava você falar, quero treinar 2 horas, não dava. Então nós chegamos uma semana antes, a gente tinha 1 hora para treinar. Aí você, para treinar nessa 1 hora, o que aconteceu? Um calor desgraçado, você ia de ônibus, os ônibus levavam no mínimo 1 hora e 15 para chegar no lugar. Aí você chegava lá, em cima da hora, tá, tem alguém treinando já. Então você não podia entrar na casa. Daí todo mundo fazia bota de esparadrapo, levava 15 minutos. E depois o pessoal queria tomar banho, que não queria entrar suado no ônibus para voltar. Então, e o ônibus também saía. O ônibus não esperava, não. Terminou o treino, 5 minutos, tem que entrar no ônibus. Então, tinha, tinha gente que saía 10 minutos antes do treino. Então, a gente treinava meia hora por dia. E aí teve esse resultado. Teve um resultado que não foi dos melhores, né? Nós É, também o pegamos. Brasil ficou em nono lugar, né? Mas nós pegamos uma chave que também era assim. Hoje é a Itália, amanhã é a Austrália, depois é a Iugoslávia, depois é a Alemanha, assim, pedia. Depois era moleza, era com a China. É, Então nós perdemos um monte de jogo de resultado super pegado, super. Porque a gente tinha treinado bem, nós fomos treinar em Itanhaém, conseguimos treinar, mas nós fomos perdendo naquela semana, aquelas 10 dias que nós fomos antes lá, que isso foi até uma base depois para o Pan-Americano, porque eu me lembrei disso aí e lembrei que era o verão, falei, vamos, e o Rolando morava em Houston, vamos lá jogar com os caras em, em Houston, né, para pegar o ritmo, Então nós fomos lá uns 15 dias antes e fizemos umas 6, 7 partidas com um cara, até de profissional, um cara que jogava na Europa e melhorou muito o nosso ritmo. Lá em Los Angeles, muito pelo contrário, a gente veio com um ritmo bom, o time era bom, né? Mas se perdeu, podia ter ganho uma ou outra partida dessa e ter tido outro resultado, mas ali foi perdendo. Eu lembro que eu joguei na disputa do nono lugar, foi com a China, sim, num fórum de Los Angeles vazio, vazio. vazio, não tinha ninguém, não tinha nem jornalista brasileiro, tava os curiosos. Só a turma que gosta mesmo do basquete, Tava ali independentemente os do caras. jogo, né? Tanto é que o Brito Cunha, que era o técnico, né, queria dar uma entrevista onde ele ia botar os pingos no i, ele foi lá no local da entrevista, não tinha ninguém Não tinha para ninguém na entrevistar entrevista. ele, Na coletiva não tinha ninguém. não tinha ninguém na coletiva, ele foi lá. Então, aí, Marcel, em 88, né, o Brasil fez uma campanha muito boa, né? E ficamos novamente em quinto lugar e bateu na trave, né? 88, eu acho que realmente foi uma campanha que talvez, não sei, assim, talvez a campanha que mais deixou a gente com aquele gostinho de que a gente Que podia ia estar dar, lá, né? que ia Aquele dar, gostinho, porque perdemos um jogo para a União Soviética ainda triste, mas, né? então, nós jogamos, nós caímos na chave dos Estados Unidos e tinha aquele negócio que nós Do tínhamos ganho o PAN. Pan-Americano em 87.
Então os caras vieram matando, né? É, primeiro jogo. Depois eles também não ganharam a Olimpíada, porque eles foram caindo no joguinho lá, porque, né? Mas era contra a gente, né? Tal, não sei o quê, nós jogamos, até que nós jogamos bem, mas depois Foi 15 pontos, né? 102 a tava, 87. tava assim, depois eles foram sufocando a gente ali, tava. E foi, acho que foi a melhor apresentação deles depois, porque eles perderam na semifinal daí para o time que ganhou, né? Que tinha, não tinha mais União Soviética, mas tinha a União dos Países Soviéticos, né? É, Que eles jogavam. Não tinha ainda a Lituânia, eles não tinham dividido ainda. E depois daquele jogo, nós jogamos muito bem vários jogos, mas não foi aquele jogo contra a União Soviética lá, vamos dizer, União Soviética, uhum. né? Mas não era mais. Que pesou. Pesou o jogo anterior com a Espanha, porque nós perdemos um jogo de 5 pontos. Eu não sei se você tem aí o Eu resultado. tenho aqui, Brasil e peraí. Espanha, né? Foi 8 pontos, 118 a 110. Isso. Esse jogo, se a gente tivesse ganho, a gente ia disputar a quartas de final com a Austrália. Não ia ser com a União Soviética. E ganhar naquela altura que a gente estava vendo. Tanto é que nós ganhamos na disputa do quinto lugar, foi com a Austrália, não é? E Não, foi o Canadá. Canadá Quinto, ou quinto? quinto lugar, Canadá. Mas, de Então, qualquer maneira, Marcel, era uma época que o Brasil contra a Austrália tinha ótimos resultados, né? O sim, Brasil não sim. perdia da Austrália. É. Então, e a gente ia jogar com a Austrália e acabou jogando, né? Nós saímos na outra chave do grupo, na outra colocação e pegamos a União Soviética e No- perdemos na última bola, né? É, assim, a gente estava 2 pontos atrás, erramos um chute, né? Que o Oscar se lamenta até hoje do chute, mas nem também não pode não, sacrificar, né? de jeito nenhum, pô. Não foi esse jogo, né? É, E eles fizeram uma cesta, né? Então nós perdemos esse jogo e caímos naquela chave que disputa quinto e oitavo. Mas a gente tinha time para ficar entre os primeiros, né? Jogar de novo, né? Mas também já foi uma Olimpíada muito forte, né? Teve a seleção iugoslava, que não era mais, não se chamava mais também Iugoslávia, perdeu o primeiro jogo para União Soviética, né? Perdeu. E depois ganhou deles na final, né? Foi não, isso, não, a né? União Soviética ganhou da Iugoslávia. Ganhou da Da Yugoslávia. Então a União Iugoslávia. Soviética ganhou na Isso. classificação e depois perdeu na final, né? É. E, e o time americano, não sei nem que lugar, pegou terceiro? Peraí, O- tô aqui com. Eu acho que foi terceiro lugar, sim. Parece que foi daí ficou terceiro lugar. terceiro, ganhou da Espanha, Isso. talvez. Ganhou da Isso, Austrália. da Austrália. Da A Austrália. Austrália ficou na nossa frente, né? E Então, você vê, a única derrota da União Soviética naquele campeonato foi exatamente como você falou para a Iugoslávia, né? E depois na depois final eles ganharam novamente da aí os Iugoslávia. Yugoslavos tiraram sarro deles, tiravam sarro, sim, falavam. Eu via é, o técnico iugoslavo tirava sarro do Gomelski. Ah, tá. Só do Gomelski, né? Pô, o Gomelski era o máximo, né? É. Nossa Senhora. Então, Marcel, aí veio 92, né? Eu já conversei com o Medalha, já conversei com o Cadum, né? As coisas do jogo contra o Dream Team, que foi um jogo que a gente já era para ter jogado contra esse time no pré-olímpico, né? E E nós aí perdemos a Venezuela. perdemos da Venezuela e acabou ficando o próprio, eu não lembro se foi o Medalha ou o Guerre, eu não lembro qual deles que falou disso, que torceu muito para o Brasil cair na chave do Dream Team nos Jogos Olímpicos para poder jogar com o Dream Team, né? Nós fomos jogar o pré-olímpico em Portland. E, da, e daí nós nos classificamos para a Olimpíada num jogo contra o México, que nós ganhamos de 1 ponto.
E aí na entrevista coletiva eu falei que eu gostaria muito de jogar com os Estados Unidos na final. E não era nem semifinal esse jogo. Acho que classificavam 4 para a Olimpíada. Então aqueles 4 a gente ia jogar uma semifinal com a Venezuela. Então já falei que estava falando já que da Venezuela a gente ganhava, né? E que eu gostaria muito que os americanos jogassem o melhor de si, dessem o melhor de si, porque o que eu vi até aquele momento era nego ir pra praia, ir jogar golfe, tá queimado de sol, e tá no céu. Puta, viu? A ESPN fez saiu o quote assim, né? O que eu disse, e eles cortaram, né? Que eu falava que ele só se divertia. E eu tava esperando, eu falei, eu vou tomar tanta pancada nesse jogo aqui dos Estados Unidos, mas daí nós perdemos para Venezuela É, e ficamos em terceiro lugar, uma coisa assim, né? exatamente. Nós fomos lá, lá não teve nem graça, né? Lá os caras perguntam para mim, né? Porque o Medalha e o Guerrinha eles fantasiam muito, né? Né? Jogar com tudo. Então, Oscar, né? Ou que eles, tal. Então, o cara me perguntava, depois disso aí, eu digo sempre, nós perdemos de quantos pontos nós perdemos para eles? Vou ver aqui, peraí. É, Estou na mão aqui. é, Foi 127-83. isso, foi 37 pontos, é isso? Não, É, não, 44 pontos. 44 pontos, nós tomamos um deles. É, E daí, dali para frente, as entrevistas, por exemplo, nós estamos aqui conversando, é, como foi jogar contra os Estados Unidos, o Dream Team? Aí tem esse, uma medalha, o Guerrinha, o Oscar. Os caras fazem tudo isso aí. Porque nós estamos em 44. Aí eles chegam para mim, sabe como eu sou, né? Chegam para mim e falam, como é que foi isso? Você desculpe o palavrão, né? Mas eles chegam para mim e eu falo assim, uma merda. Daí o cara fala assim, uma merda por quê? Porque eu, naquela época, era uma referência do meu esporte no meu sim, país. sim. Só eu sei o quanto eu treinei para estar lá na minha quarta Olimpíada, o quanto eu me sacrifiquei, o quanto eu dei de mim para eu chegar ali aos 30 e não sei quantos anos. Então, e eu, para a Olimpíada, eu estava no máximo da minha forma. No máximo que eu podia jogar naquele coisa, eu estava lá. Aí me chegam uns caras, por exemplo, o Michael Jordan. Michael Jordan não amarra o tênis. Ele calça o tênis. Entendeu? Ele vai lá e calça o tênis. Os caras vão lá, dão uma traulitada em nós, que nem jogos abertos, sabe? Jogos abertos. Franca vai jogar com um cara picuíba, Sim, né? Como é que chama aquela cidade do lado de Ribeirão Preto? Que sertãozinho, Franca sertãozinho. vai jogar com o Sertãozinho, com os irmãos Metralha, sabe? Robertão e Carlão, sabe? Aquele time que eles Com, tinham, irmão. com o Pedrocão lotado. Isso, lá nos Jogos Abertos, vai jogar com o Sertãozinho. Nós somos Sertãozinho. Sabe? Cara, eu fiz o máximo que eu pude, tô no meu máximo. E o cara vem e faz assim, ó. E brincaram, né? Porque se você fala que os caras jogaram o tempo inteiro Imagina. e abriu 44, imagina, os caras jogaram 10 minutos com nós. 10 minutos depois. Teve uma bola lá que o Charles Barkley entrou na bandeja, ele me mostrou a bola. Assim, ele entrou na bandeja assim para mim, ó. Eu lá embaixo do garrafão. Eu, eu dei uma cacetada na bola. A bola nem se mexeu. Ela fez pum, e ele foi lá e fez a cesta. Sabe? Os caras passavam por mim.
Merda, desculpa falar. Não tem nada de bom nesse negócio de jogar contra o Dream. Nada. Era bacana ver eles jogarem com os outros. Você ia lá, você ia ver os croatas, porque na época tinha, né? Ô, Pô, Petrovic, Kukoc, pô, o coitadinho, o Kukoc tinha assinado com o o Chicago. Chicago. Os dois deram um pau nele. Mas bateram tanto no Kukoc, e o Kukoc, ó, ficou quietinho, não falou nada, apanhou, tudo certo, body check, joga no chão, levanta, pede desculpa, entendeu? Mas, pô, eles nem ficavam na vila. Aí É, teve um fulano lá que começou, "Orra, eles são, o que que eles são para não estar na vila? Você tá louco? Se o Michael Jordan não consegue sair do quarto fica, exatamente. ele ficar lá. Larry Bird, imagina, Magic Johnson, você não consegue, né? É, extrapolava, a distância é muito grande. Eu não sei hoje na NBA se tem alguma coisa nesse nível, assim, o cara chegar e fechar o lugar que ele está do jeito que eles eram, né? Mais jogar contra. É, nos Jogos Olímpicos do Rio, eles ficaram num navio atracado no porto, né? Pois é, Eles porque não eles foram para a Vila Olímpica. é uma questão de segurança deles, né? Exatamente. Então, Marcel, até para a gente já ir partindo para a prorrogação aqui, É, nessa tua experiência de 4 Jogos Olímpicos, tirando o Dream Team, evidentemente, que eu acho que é uma coisa que está acima, né? Não dá para a gente fazer. De toda essa experiência que você tem, né? O que mais te chamou a atenção em termos de país? Eu, particularmente, sempre tive uma opinião e eu sustento essa opinião. Para mim, o melhor basquete do mundo, fora NBA, é Iugoslávia. é, Eu sempre gostei do estilo da Iugoslávia e isso agora se replica nas 5, 6 Iugoslávias que existem, né? Eslovênia, Croácia, Sérvia, pipipi. Nessa tua experiência, quais foram as equipes assim que mais te chamaram a atenção em termos de jogo, né? De a gente, enfim, o que você poderia falar disso? então, eu gostava muito do basquete, eu só não entendia como é que os caras conseguiam jogar desse jeito, assim, né? Era difícil jogar com eles, porque eles estavam sempre, era moderno, para o nível de hoje é muito moderno. Depois eu fui ver a, é, a, a, a preparação, como é que é Uhum. o basquete lá, como é que eles ensinam, o físico deles. Aí eu fui treinado por um iugoslavo, daí eu comecei a entender realmente que é completamente diferente, tanto é que perdura até hoje, né? Você vê Sim, aí um sim, monte de. Mas eu gostava muito não dava para perceber, eram dos lituanos, né? sim, Porque a União Soviética tinha os russos e tinha os lituanos, né? Eu sim. gostava dos lituanos, os Sabonis, Sabones. e essa turma foi dos lituanos foi os que mais se aproximaram aos jugoslavos, né? E, e, e eles tinham também tinha aquela determinação, que eram os Belov, os Boloshev, os caras iam Eremin, Tedesco, tinham Edesco, né, que chamava. Edesco, Edesco. É, e eles eram mais pragmáticos assim no jogo, tal, e misturado com os lituanos, assim, realmente. Mas o basquete que eu mais gostava de ver, claro, tiro americano, né? A gente não tinha contato muito com os Estados Unidos, a gente ia lá Uhum. ver, não é que nem hoje, que agora nós vamos ver um jogo da NBA, né? Não. Certo. Não sei se você se lembra de um filme de um jogo da NBA, Boston e não sei quem, que rodou o estado de São Paulo inteiro, passava em Jundiaí, que o Bill Russell dava um toco. Aham. Eu não sei se você lembra disso, o cara passava, Sim, sim. a gente via assim, É, né? é. Em fita Eu cassete.
Isso, vocês iam lá nos Estados Unidos fazer estágio. Hoje, pô, você pega no YouTube um monte de coisa. Exatamente. Mas quem eu gostava mesmo de ver jogar era a Espanha. A Espanha eu gostava mais porque era mais chegado com a gente, né? Sim, Então tinha aquele contra-ataque do Corbalán com os caras saindo assim, aí ele lá, ia para lá. Era o que eu mais gostava de ver. Falar, nossa, que era mais chegado com a é, gente, né? Tanto é que meu sonho sempre foi ter jogado no Real Madrid, essas coisas assim, né? Mas isso você tem razão. O basquete agora, os sempre tão louco, né? Nos Estados Unidos. O Adam Silver. Porque vem Yugoslavo, os caras vêm jogando, né? vem jogando, arrebentando, né? É o que a gente fala, né? Você ensina o cara a chutar, passar e arremessar, mas não ensina que hora que você faz isso. É, Eu aprendi isso nos Estados Unidos, no college. Hoje em dia o cara é obrigado a jogar um ano de college para ir para a NBA e só leva 4 anos para ele aprender a jogar. O jogo mudou, o jogo agora exatamente. é um coletivo individualizado, né? Fica todo mundo um com a bola e quatro aberto, esse é o coletivo. E vem os jugoslavos, vem os lituanos, vem o filho do Sabonis jogar, você fala, que é isso? Amor de Deus, né, filho? Né? Ver esse francês agora, o que esse francês vai fazer ali no Wembayama lá, sei É, lá, ah, né? e o Doncic, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor. O Luca eu vi jogar lá no Real Madrid, O Real Madrid era moleque, cara né? Moleque. jogava pra cacete, entendeu? Os caras ficam loucos, porque eles não têm aquele negócio de eu vou contra você, um contra um contra dois, um contra três. Ele vem. O Nicola, né? Ele vê. Né? Esse veio. Quem ficou livre? Aquele. Pum. Vou lá, pega a bola de novo, faça a cesta. Os negros falam, mas como? Mas pô, como é que é? Nossa, e o pick and roll? E o pick and roll? E o isolation? E o chute de três? O cara quer chutar. Para dar esse chute de três que a gente dava, a gente treinava 1.000 certo por dia. Hoje qualquer um acho que deve É estar treinando. verdade. Deve estar treinando pra caramba para dar todo mundo aí no mundo, né? Então, Muito bom. Bom, Marcel, a gente está terminando aqui. Obrigado mais uma vez, um papo muito gostoso. Quero te agradecer e você sabe que uma admiração muito grande, né? Desde a época da Bradley University, Joe eu Stowell. estou, que está vivo ainda. É, você falou, que legal. Está Então, eu queria te vivo. agradecer demais por essa participação. Obrigado e continuar convidando os nossos amigos aí para continuar acompanhando os nossos vídeos. Marcel, brigadão, grande abraço Obrigado. aí, tudo de bom para você, Grande viu? abraço. Um prazer estar aqui e recordar essas coisas com É você. isso aí, valeu.